Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Victor Alexandre. Muitos me chamam de Vitão, professor Vitão, sou professor de História. E aqui é um espaço para nós conversarmos sobre história, conversarmos sobre educação e a sala de aula. E hoje a nossa pergunta é muito simples. Uma pergunta que, inclusive, muitos alunos nos fazem. Talvez você já tenha escutado isso ao longo aí dos anos escolares, que é o seguinte: por que nós ensinamos história? Por que nós temos que aprender história? Se você é um professor de história, é muito provável, como eu disse, você ter ouvido essa pergunta em algum momento. Tá? Os alunos, eles estão acostumados a sempre procurar uma espécie de utilidade prática imediata para aquilo que eles estão estudando. Então, sempre que a gente vai começar um novo ano letivo, sempre que a gente vai apresentar um assunto novo, eles já vêm com a pergunta: mas professor, professora, aonde que eu vou usar isso na minha vida? Por que que eu estou aprendendo isso? Tá? E eu quero trazer essa reflexão com vocês para ampliar um pouco esse debate, para dar alguns passos atrás, para a gente conseguir trazer tanto para nossa reflexão em sala de aula, para nosso trabalho de enquanto professores, enquanto educadores, pensar o porquê nós ensinamos história e qual é a utilidade do nosso trabalho no dia a dia. Eu sei que você deve trabalhar em duas, três escolas, você trabalha manhã, tarde, noite. Não sei se você é um professor que está iniciando a sua carreira, se você é alguém mais experiente, e talvez essa pergunta ela já tenha até perdido o sentido para você. Então, esse momento aqui vai ser importante para a gente assentar, para a gente pensar juntos o porquê nós fazemos o que fazemos. Bom, pessoal, acho que é importante nós começarmos esse vídeo, deixando claro que é importante termos essa questão em mente, na ponta da língua, né? Porque os alunos sempre vão trazer para nós esse questionamento. Eles vão colocar para nós o porquê nós temos que aprender, no nosso caso, porque nós temos que ensinar história. Tudo bem? Na verdade, a questão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: por que nós ensinamos história? Então, uma das respostas que eu quero trazer para vocês é ampliar um pouco um debate que eu ouvi. Eu vou apresentar para vocês aqui onde eu ouvi isso, e já inclusive já fica de recomendação. Eu ouvi um podcast um tempo atrás chamado História Pirata, um podcast excelente dos professores Rafael Verdasca e do professor Daniel Gomes de Carvalho. E um desses podcasts, num episódio sobre ensinar história para crianças, o professor Rafael faz justamente essa pergunta: por que que a gente ensina história? Ou seja, qual que é a nossa finalidade com o que nós fazemos? E o que ele fala, e eu concordo muito com isso, e é o que eu vou trazer para vocês e ampliar um pouco essa discussão, é o seguinte: a gente não ensina história para formar nos nossos alunos, para torná-los pequenos historiadores. Eu não quero que os meus alunos eles aprendam ao final do nono ano, ao final do terceiro ensino médio, simplesmente saibam, por exemplo, quem foi Hobsbawm, quem foi Jacques Le Goff, quem foi Caio Prado Júnior, enfim, e vários outros nomes importantes aí da nossa escola historiográfica e, enfim, outros conceitos. Claro que se souberem é muito importante, mas eu entendo que a partir dessa reflexão que o professor Rafael trouxe e trazendo aqui com vocês, eu entendo que a nossa função enquanto professores de história não é formar pequenos historiadores, mas nós estamos dentro de uma sala de aula e nós ensinamos história para ajudar os alunos mas nós estamos dentro da sala de aula para mostrar aos alunos uma forma específica de pensar. Eu não sei você se nos anos que você passou pela faculdade, mas ao longo dos seus estudos acumulados sobre história, estudando sobre história, você conseguiu adquirir uma forma muito específica de pensar o passado.
Então, você olha para a realidade, você consegue ver os acontecimentos do dia a dia, o cenário político, e você consegue, a partir do que está acontecendo hoje, traçar um panorama do passado. Então, eu acredito que é esse olhar que nós temos que mostrar para os nossos alunos. Então, um dos motivos, né, que nós ensinamos história, do porquê nós temos que ensinar história, ou se você for um aluno que está me assistindo aqui, um dos motivos do porquê nós temos que aprender história é porque essa ciência, essa disciplina, nos dá uma forma específica de pensar a nossa realidade. E que forma específica é essa? Usar a história como uma ferramenta, usar a história é uma forma de entender que a nossa realidade não está pronta. Que o mundo que nós vivemos, ele é fruto de um contexto que foi construído muito anterior a nós. Talvez eu falando isso para vocês, seja você professor, seja você um aluno, isso pareça óbvio, né? Mas quando nós apresentamos isso em sala de aula, essa maneira de pensar, isso talvez mostre aos nossos alunos a importância que a história tem. Então, a gente tem que tirar das crianças, nós temos que tirar dos adolescentes que história é uma matéria aonde eles têm que decorar datas, é uma matéria aonde eles têm que saber de cor nomes complexos, nomes de governantes, de presidentes, de reis. Eu não sei muitos desses nomes, mas nós ensinamos história não para formar pequenos historiadores, mas nós ensinamos história porque nós apresentamos a esses jovens uma forma específica de pensar o mundo e a realidade. E que forma é essa? É uma forma de pensar o mundo que o mundo não é pronto. Nós vivemos um mundo que foi construído, moldado por muitas pessoas que vieram antes de nós. O nosso trabalho, então, dentro de uma sala de aula, é compreender sociedades, culturas, acontecimentos, fenômenos que ajudaram a, seja de maneira pequena, seja de maneira mais importante, seja de maneira mais direta, moldar a realidade que nós vivemos hoje, seja aqui no Brasil ou no panorama mais global que nós temos atualmente. Então, acredito que uma das respostas possíveis que você, professor de história, possa dar a partir de hoje para os seus alunos que te perguntem: por que nós temos que estudar história? É porque história nos ajuda a pensar diferente. Nos ajuda a entender que o mundo ele não nasceu pronto. Ele foi construído por pessoas que vieram antes de nós. Além disso, eu daria uma segunda justificativa para a pergunta: por que nós ensinamos história? E essa segunda resposta tem muito a ver com a própria condição da humanidade. É muito comum que quando nós conversamos com nossos jovens, nossos adolescentes, crianças, né? Eu não sei aí qual é a faixa etária que você trabalha, mas é muito comum que ao estar em contato com eles, seja abordando algum assunto, então, por exemplo, vamos falar sobre a atuação dos bandeirantes. Esses alunos perguntam assim: mas professor, professora, os bandeirantes foram maus ou foram bons? Eles são então os vilões ou são os heróis? Então, uma segunda forma de analisar a pergunta por que nós ensinamos história é mostrar para os nossos alunos que esse passado, esse mundo que foi construído, moldado por pessoas que vieram antes de nós, ele foi feito por pessoas reais. E o que isso quer dizer? Pessoas reais são pessoas complexas. Pessoas complexas que têm contradições. Pessoas complexas que têm suas contradições, ou seja, elas têm as suas incoerências. Elas podem dizer uma coisa e fazer outra.
ter o discurso diz uma coisa e ela faz outra. E nós, ao longo da nossa vida, nós fazemos muito isso. Se você dá esse tipo de exemplo para os seus alunos, eles vão entender isso. Quem aqui não fez algum tipo de combinado com os alunos, aonde, por exemplo, você pediu para eles o seguinte: pessoal, vamos fazer um combinado de vocês prestarem atenção na aula aqui durante 20 minutos e nos 5, 10 minutos finais a gente brinca, a gente descontrai um pouco. E não deu ali 5, 6 minutos, o pessoal já esqueceu disso. Essa não é uma contradição humana, descumprir acordos? A história foi feita por pessoas como vocês, crianças, jovens, adolescentes, que descumpriam acordos. Que, apesar de ter um cenário favorável ou desfavorável, tomavam decisões que poderiam ser, aos seus olhos, né, aos olhos das crianças, talvez incoerentes. Então, uma segunda resposta possível para a pergunta do porquê nós ensinamos história é mostrar para os alunos, para as crianças, adolescentes, que história, essa ciência que estuda a humanidade, foi feita por pessoas reais, foi feita por pessoas complexas, que não são, né, não estão nesse espectro preto no branco, né? Pessoas que mostram a sua incoerência, a sua complexidade. Então, de certa forma, estudar a história mostra o que tem de mais humano na humanidade. Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser mais reflexões sobre história, se você quiser aprender mais sobre o dia a dia da sala de aula, quiser aprender mais sobre história, assiste aqui os outros vídeos que temos aqui no canal e me segue também no Instagram, @profvictoralexandre. Espero você no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.